que horas é que está marcada? Nós vamos ter reunião da comissão externa hoje. Olha, já está feita a primeira parte do relatório. Alô, deputado Zequinha Sarney, que preside esta sessão, os seus trabalhos de abertura. Queria cumprimentar a todos os presentes, em especial aos senhores convidados dessa sessão, prefeito de Mariana, senhor Duarte Júnior, que honrosamente dirige os destinos daquela cidade, senhor Luciano Aristo, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Dr. Walter Lins Arcoverde, diretor de Fiscalização Minerária do DNPM, e o senhor Renato Juarez Leite, presidente do Conselho Municipal de Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, e presidente da Associação dos Proprietários de Terrenos de Ibituruna, e demais senhores deputados e deputadas, entidades da sociedade civil, SOS Mata Atlântica, que está presente aqui, outras entidades. Esta comissão é mais um esforço desta casa, os senhores e senhoras deputadas da Câmara dos Deputados, no sentido de tentar dar continuidade, fiscalizar, pronunciar, acompanhar, mas principalmente produzir medidas legislativas capazes de não só amenizar a tragédia. Eu não considero o que ocorreu um acidente, como a maioria dos acidentes, entre aspas, no Brasil, ao longo do processo de investigação se descobre que não são exatamente acidentes, ou seja, poderiam ser mediados, poderiam ser precavidos, poderiam ter medidas amenizadoras dos seus efeitos concretos, e Mariana não foge, no meu entendimento, deste conceito, mas fundamentalmente criar condições para que situações dessa natureza não venham a se repetir, produzindo uma verdadeira tragédia, como eu disse, às populações dos municípios e do entorno dos municípios atingidos. Nós já temos mais de um mês do ocorrido, que foi no dia 5 de novembro, onde a barragem de do Fundão da mineradora Samarco funcionava, despejando mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama na bacia hidrográfica do Rio Doce, chumbo, manganês, ferro, alumínio e outros metais. Talvez o chumbo seja o metal mais agressivo de todos esses, por ter uma série de efeitos colaterais conhecidos da sociedade. Esta lama já percorreu mais de 700 quilômetros no leito do Rio Doce, até a sua foz, produzindo o comprometimento do abastecimento de água de mais de 800 mil habitantes, quase 1 milhão de pessoas vivendo nos hospitais, nas escolas, sem água. É impressionante como o consórcio dessas empresas que não cumprem minimamente as medidas, no caso a Samarco, que é constituída pelos acionistas da Vale do Rio Doce e pela BHP, ficam no jogo de transferência de responsabilidade diante de tudo isso que nós estamos assistindo. E o mais grave é que a participação da União e do Estado, eu não estou falando aqui necessariamente deste ou daquele órgão, mas a participação do Estado brasileiro e da União é praticamente nenhuma até agora. Não é? Pelas informações que nós temos, eu queria já deixar no ar essa indagação
né? Temos aqui representantes de órgãos do DNPM, de órgãos do governo e prefeito de Mariana, para saber exatamente qual é a participação que temos hoje dos governos no sentido de socorrer, ainda que emergencialmente, ainda que a responsabilidade maior, matricial, estrutural do problema seja, evidentemente, da empresa que produziu essa tragédia, no caso, a Samarco. O Ministério Público já definiu, no acordo com a empresa, um valor de depósito de R$1 bilhão, que me parece que também ainda não foi executado. A mineradora Samarco foi multada pelo IBAMA em 250 milhões, com 5 autos de infração no valor máximo de 50 milhões cada um, e também as informações da imprensa são decepcionantes, são frustrantes, porque me parece que também a execução desses contratos, desses acordos, dessa compensação mínima inicial, até que se possa ter uma avaliação global, sistêmica, de todos esses prejuízos, ainda não foram executados e, evidentemente, o que acontece? Acontece é que a população atingida, os entes, os municípios que têm a sua receita em cerca de 80% dependentes dessa cadeia mineral, estão absolutamente. O efeito é duplo, pela tragédia provocada, pelo atingimento de milhares de pessoas vítimas dessa situação e, ao mesmo tempo, pela precariedade, pela decadência do processo arrecadatório da atividade econômica, que, evidentemente, agrava ainda mais a possibilidade de superação disso. E, lamentavelmente, no Brasil, essas coisas são muito lentas. Não é? A dor das pessoas atingidas não tem tempo, essa dor é inexorável, não tem como reparar, inclusive, alguns dos prejuízos já causados, mas, lamentavelmente, a resposta mínima, emergencial do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, das instituições, ela é extremamente incompatível com a necessidade de recorrência que tem. Nesta casa, para finalizar, senhor presidente, nós temos algumas iniciativas que foram já, por conta disso, apresentadas, um projeto de lei que altera o artigo 73 da Lei 9.605, de 1988, que é de autoria do deputado Roberto Freire, do nosso partido, do PPS, um PL 3775 de minha autoria também, que já era uma coisa, coincidentemente, por conta do Código Mineral, por conta da presença da Vale no meu estado. Esse risco não é um risco que seja adstrito a Mariana, existem outras situações também que estão sendo, no próprio estado de Minas, a barragem de Germano, me parece que a maior das três também já apresenta risco pelos dados que foram levantados, e são situações, por exemplo, esse projeto que nós apresentamos, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens para aprimorar os requisitos na elaboração de critérios de implementação do plano de ação emergencial, para tentar, pelo menos, minimizar situações ou precaver situações dessa natureza. Por fim, dizer, senhores e senhoras, que nós estamos aqui com um tabu nesta casa, que é o novo Código Mineral, o novo Código de Mineração, que está há 3 anos e meio, deputado Sarney, tramitando nesta casa e, lamentavelmente, até agora nós não temos ainda o texto final. Temos aí, inclusive, uma série de entendimentos feitos com o relator, com outros deputados que estão acompanhando mais de perto, mas, infelizmente, nós não tivemos ainda a apreciação nesta casa. Talvez na comissão mesmo não tenha ainda o texto aprovado. Eu espero que esta semana a gente possa aprovar na comissão, com as propostas incorporadas que foram já debatidas ao longo do tempo, as questões de proteção ambiental, as questões relativas ao CEFEM, no sentido de compensar um pouco, numa formatação melhor, os municípios que são produtores minerais e os municípios do entorno desses municípios produtores, enfim, um conjunto de modificações que estão pautadas, que estão debatidas nesta casa e que, lamentavelmente, ainda nós não conseguimos aprovar o texto com essas precauções. Espero que esse momento, mesmo diante da comoção causada pela tragédia, pelo impacto
de Mariana, nós possamos, pelo menos, sinalizar para a sociedade uma preocupação maior desta Casa, aprovando o novo Código, que, além das questões econômicas, existem questões que são preventivas a acidentes e tragédias dessa natureza. Portanto, era as considerações que nós queríamos fazer e esperar que esta comissão, esse debate aqui, possa nos sinalizar para avançar nessa agenda protetiva aos interesses ambientais da sociedade humana, que são vítimas desses grandes empreendimentos por falta de cuidados, coisas que já existem na maioria dos países do mundo. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, que tenhamos uma boa audiência.